Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui a essa nossa aula de apresentação aqui dos nossos cursos de 2021. Nós estamos aqui com o nosso grupo de processo civil, professor Daniel, professor Marcos e comigo, professor Rodrigo, e nós vamos dar aqui uma aula hoje a respeito de temas que nós julgamos que são temas que vêm aí muito fortes para 2021, nos concursos aí envolvendo o processo civil, né? Nós temos algumas apostas aí, dentro dessas apostas, por exemplo, nós temos a improcedência liminar, que é um tema que vem caindo aí muito nas provas, vem acontecendo bastante, né? Nós temos também a questão da fundamentação das decisões judiciais, também vem aparecendo aí nas provas, e também temos aí o cumprimento de sentença com alguns aspectos que são importantes e relevantes aí do cumprimento de sentença. Mas claro que outros temas também aparecerão. Esses daqui são temas que nós separamos para falar nessa aula de hoje, mas outros temas também aparecerão. Eu tenho certeza aqui que tem diversos temas aqui que são apostas importantes e que nós temos aí para 2021. Eu vou perguntar, inclusive, aos meus queridos amigos aqui, que temas que eles acham que podem cair em 2021, para depois a gente iniciar falando desses 3 temas aqui que nós separamos, mas só uma rápida, assim, bola de cristal, assim, que apostas nós teríamos para 2021. Professor Marcos, que apostas você teria para 2021 aqui nas provas de concurso? Bem, boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel, Rodrigo, prazer. Tô aquecendo a minha bola de cristal aqui, mas eu sempre recomendo que nunca deixem de estudar os temas clássicos, né, relacionados à atuação do Ministério Público no processo. Mas eu acho que um tema que precisa ser bem moldado é a questão dos poderes do juiz, né, esse equilíbrio entre os poderes do juiz e o negócio jurídico processual, né, o poder das partes também para disciplinar o processo. Eu acho que nós precisamos chegar nessa equação aí do 139 com 190 e analisar esses temas aí sob a perspectiva dos princípios e sob a perspectiva da sua conformação, né? Não sei, essa é a minha ideia aqui. Perfeito. Professor Daniel, o que acha aí de temas que podem cair? Seja uma espécie de mãe de nada o processo civil agora nesse momento. Pois é, né, Rodrigo? Aliás, boa noite a todos aí, sejam todos bem-vindos, meus amigos Rodrigo e Marcos. Eu tenho uma fama, né, merecida de ser muito ruim nisso, né? Então, eu geralmente, quando sou convidado para dar aqueles cursos rápidos, sabe, específicos para um concurso, 2, 3 aulas, eu geralmente não acerto nada. É como no jogo de batalha naval, né? Água, só água. E aí até ronda uma brincadeira aí que o aluno que assiste esse meu curso, ele já sabe que aquilo que eu falei não vai cair, ele estuda o resto, né? Porque aí ele aumenta a chance dele de acertar alguma coisa. E às vezes, é claro, eu fico nas obviedades de acerto fácil, né? Então eu sempre digo, olha, vai cair pelo menos uma questão de recursos, né? Ajuda pra caramba o aluno, né? Mas não deixa de ser mentira, né? Eu acho que eu nunca vi uma questão de uma prova de concurso público com 10 questões de processo civil em que não fosse pelo menos uma de recursos. Não adianta muito, né? Porque recursos é uma imensidão de matérias, mas ainda assim fica por aí. Mas, quem sabe um dia eu acerte, né? Se o brasileiro não desiste nunca, eu também não vou desistir. E aí eu vou dar o meu palpite, né? Né, Rodrigo, acho o seguinte, o aluno ele tem claramente que ficar antenado com as posições jurisprudenciais do STJ em especial. Eu sei que não é fácil, né? Porque o STJ apronta bastante, mas é inegável, né, que as bancas examinadoras elas vão buscar nos precedentes mais recentes do STJ uma fonte inesgotável de questões, né? Mostra que você sabe da matéria, mostra que você está atualizado com essa realidade jurisprudencial. Então, tipo, seguir informativo, né, uma dica básica, né, todo mundo tem que seguir os informativos e tudo. E hoje, muita facilidade, né, Rodrigo e Marcos, né, a internet, ela nos dá um acesso, né, principalmente os professores publicam os julgados principais e tal, você não tem muita dificuldade de estar antenado na jurisprudência. E o que eu venho sentindo é que está dando muito rolo, como era de se esperar, né?
a questão tal da eficácia vinculante dos precedentes, né? Então, a gente tem aí a gente tem que estudar as formas, né? IRDR, IAC e recurso especial extraordinário repetitivo. Então, para mim, esse é um estudo básico e vem caindo, né, com muita frequência questões sobre isso. Então, para mim, essa é uma aposta segura. E a questão dos precedentes mesmo, né? Quando aplicar, ratio decidendi, obter dicta, overruling, distinguishing. Quer dizer, esses fenômenos que para nós não são tão tradicionais, mas que estão na boca do povo e principalmente na boca do STJ, né? A questão da reclamação, que não pode subir para o STJ, mas no STF sobe. Eu acho que tem muita coisa nessa área que vai ser pedida em 2021. Eu acho que essa é uma aposta, não vou dizer que certeira, porque eu nunca acertei nada, mas quem sabe tenha chegado a minha hora de acertar. Sabe o que eu queria, Daniel, aproveitando o que você falou, Rodrigo? Esse é um tema que você tocou, que eu acho que o aluno ele tem que ter a consciência de que ele está estudando não só para a primeira fase, porque tem um vocabulário novo, né, vamos dizer assim, como você disse, fazer distinguish, técnica de distinção, técnica de superação. Eu acho que isso é extremamente importante também para a segunda fase e para as peças práticas, né? O aluno tem que mostrar desempenho nas peças práticas com esse vocabulário, né? Porque é um vocabulário novo, né? Abrir tópicos para fazer distinção, tópicos para tentar mostrar uma superação. Isso numa peça prática dá uma valorizada muito grande, né? Mostra que o aluno o candidato está conectado, né, com essas mudanças que você falou. Muito bom o tema. Eu queria aproveitar e destacar também isso. Eu acho que muita gente se prepara pensando apenas numa primeira fase. É um erro muito frequente isso, porque de nada vai adiantar, né, você se preparar apenas para uma primeira fase. Fica igual aquela brincadeira que falam do treinador do São Paulo, do Diniz, né? Ganhamos o primeiro tempo. Quer dizer, mas ganhar o primeiro tempo apenas não vai significar nada se você perder o jogo. Então, o aluno precisa se preparar para um todo, não apenas para uma primeira fase. E, às vezes, há uma coisa sedutora de que ele vai aprendendo só esse basicão aqui, ele vai conseguir ir adiante. Não vai. Vai ganhar o primeiro tempo, né, mas não ganha o jogo. E nada é a mesma coisa, né? É igual a súmula 126 do STJ, né? Interpõe um recurso, não interpõe o outro. O que adiantou? Nada. Então, eu acho que isso é muito importante. E como apostas, eu acho que IRDR vem muito quente. Aliás, já foi muito quente IRDR, agora já nesses últimos concursos, vem caindo muito IRDR. Eu acho que isso é um tema que tem que estar sempre atento a isso. Dessa história que o Daniel falou, uma vez eu estava dando uma aula e eu disse, olha, pessoal, tem um tema, não vai dar tempo de eu falar isso, era uma aula presencial, não vai dar tempo de eu falar isso, mas eu acho que vai cair IRDR. Não, mas não vou falar não, vou falar de outras coisas. Caiu IRDR. IRDR vem muito quente, eu acho, né? Então eu acho que além desses que a gente separou aqui, e outra coisa, o código é muito principiológico. Então eu acho que essa parte dos princípios é uma parte que não pode ser desprezada, né? Como dizia o Rodrigo Paraguaçu, é um considerando que não se pode desconsiderar. Princípios, Daniel, eu não aguento essas coisas, mas enfim, princípios, isso vem muito quente, princípio do contraditório, princípio da boa-fé, princípio da cooperação, isso tem caído muito em prova, né? Então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com essa parte principiológica do código. Aliás, aproveitando... Oi, Daniel, pode falar. Só pegando um gancho, Rodrigo, rapidinho, o estudo dos princípios, ele acaba também tendo uma função muito importante na construção da base do aluno para a compreensão de todo o resto, né? É impressionante que o aluno que domina princípios, ele às vezes acerta questões sem saber a matéria. Ele não sabe aquela resposta, mas ele fala, bom, então deixa eu pensar principiologicamente. Quer dizer, se eu pensar em princípios, qual que seria a resposta? O cara vai lá e acerta. O cara acerta sem saber, né? O cara está construindo uma base que às vezes nem ele sabe de o quão importante vai ser
para tudo que está para vir adiante, né? De fato muito importante. Uma base para todas as matérias, né, Daniel, né, Rodrigo? Não é só para processo civil, não. E ele deve prestar atenção nisso desde o direito constitucional, né? Formar uma boa base ali do raciocínio, até aquelas noções de filosofia, né? Saber trabalhar os conceitos de norma-princípio, norma-regra, eventualmente ter uma noção, não necessariamente para concordar com a ideia de postulados normativos, né? Saber, mais uma vez eu falo, né? Saber usar esse vocabulário, né? E treinando em todas as provas, né? Verdade. Aliás, aproveitando isso, então vamos para o primeiro tema que a gente separou aqui, e esse primeiro tema tem muito a ver com isso, com essa questão dos princípios, porque a gente vai ver que é um tema que, em princípio, não é princípio, mas que se relaciona com o princípio, que a compreensão desse tema depende do princípio, especialmente do princípio do contraditório. Qual é o tema? Seria o da fundamentação das decisões judiciais. A gente sabe que a Constituição Federal prevê expressamente o dever de fundamentação das decisões judiciais, né, que está no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Nenhuma decisão, qualquer decisão será considerada nula se não for fundamentada, né? Mesmo que não tivesse previsto expressamente, decorreria de outros princípios constitucionais, né? Mas uma pergunta que muita gente faz é a seguinte: tudo bem, a Constituição prevê que toda decisão deve ser fundamentada, mas será que o juiz está obrigado a analisar todos os argumentos do autor e do réu? O juiz seria obrigado a analisar todos os argumentos. Se o autor tiver 10 argumentos, se o réu tiver 10 argumentos, o juiz precisaria analisar os 20 argumentos, os 10 de cada lado, né? Em 2010, o Supremo, por meio de uma decisão de relatoria do ministro Gilmar Mendes, decidiu o seguinte, que não há necessidade de apreciar todos os argumentos, todas as alegações do autor e do réu, não é preciso fazer um exame pormenorizado de todas as alegações ou provas. Essa decisão de 2010 foi uma decisão bastante marcante, e a gente sabe que muitos tribunais dizem assim: o tribunal não está obrigado a apreciar todas as alegações, o tribunal não está obrigado a apreciar todas as matérias. Ainda quando você embarga de declaração, muitas vezes o tribunal diz isso, repete isso, né? E outras situações também apareciam com muita frequência, como, por exemplo, presentes os pressupostos legais, defiro, indefiro por falta de amparo legal, atendendo ao quanto nos autos está fartamente provado. Onde está fartamente provado, né? Onde está o OLE. Ou então, quando você diz assim, considerando a robusta prova dos... essa eu já falei. A dignidade, ofende a dignidade da pessoa humana. É uma espécie de carta super-trunfo do direito, né? Dignidade da pessoa humana serve para tudo, né? Ou então você diz assim, súmula 7. Súmula 7 é quase um carimbo, né? Recentemente o STJ passou por esse problema do hacker, e aí veio aquele meme famoso de que, olha, a nossa última barreira é a súmula 7. Se passar da súmula 7, aí acabou, aí não tem mais STJ, né? Então, mas aí a gente brinca com isso, mas por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que a súmula 7 é usada de maneira simplesmente súmula 7, sem explicar qual a relação disso com o caso, né? E aí o CPC 2015, ele vem com uma espécie de resposta a isso no 489, parágrafo 1º. 489, parágrafo 1º é uma espécie de resposta a tudo isso, né? E aí o 489, parágrafo 1º diz o quê? Que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, primeiro, inciso 1, que se limitar a indicar, reproduzir ou parafrasear um texto legal, sem fazer a relação disso com o caso, né? Então, presente os pressupostos legais, indefiro a tutela antecipada porque não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Isso não é fundamentar, porque falta fumus boniuris, falta periculo in mora. Por que no caso falta, né? Aí você tem o inciso 2 que diz empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência. Dignidade da pessoa humana, boa-fé, função social. Não é que você não pode empregar, claro que pode. Agora, qual a relação disso com o caso? Simplesmente soltar um princípio não significa dizer fundamentar. O inciso 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Aí você tem a proibição da decisão modelo, formulário, que é muito frequente.
E aí o inciso 4 responde àquela questão, se o juiz está obrigado realmente a analisar todos os argumentos do autor e do réu. E o Código diz que considera-se não fundamentada uma decisão que não enfrentar todos os argumentos capazes, deduzidos do processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, o juiz não está obrigado a analisar todos os argumentos do autor e do réu, mas ele está obrigado a analisar todos os argumentos que possam infirmar, derrubar a conclusão adotada pelo julgador. Se eu alego, eu sou o réu, alego prescrição e pagamento, e o juiz acolhe prescrição, ele não precisa analisar o pagamento. Mas se ele vai julgar o pedido do autor procedente e vai me condenar, ele precisa dizer por que não há a prescrição e por que não há o pagamento. Né? Essa é a ideia do Código. E aí vem o porquê disso, aí vem tudo aquilo que nós falamos da conexão com os princípios. Qual é o porquê disso? O porquê disso é o contraditório. A ideia de contraditório do Código é o binômio influência e não surpresa. Influência porque as partes devem ter o poder de influenciar o resultado do processo. E não surpresa porque as partes não podem ser surpreendidas por uma decisão sem o prévio debate. E aí, dentro dessa ideia, você pega, por exemplo, o artigo 9º do CPC, que diz que não se pode decidir contra alguém sem ouvir previamente essa pessoa. O artigo 10 do CPC, que prevê o dever de consulta sobre qualquer matéria. E aí, veja, se o juiz não pode decidir contra alguém sem ouvir previamente essa pessoa, seria ilógico, né, ele ter que ouvir e não ter que analisar os argumentos dessa pessoa. Daí porque é que ele tem que analisar todos os argumentos que possam infirmar a conclusão adotada. Não os argumentos suficientes para a formação do seu convencimento, não é isso que o Código diz. E aí vem o STJ e em mais de um acórdão, Corte Especial, primeira sessão, não, é preciso analisar os argumentos suficientes. O Código confirmou o entendimento do STJ, confirmou coisa nenhuma, o Código disse o contrário. Não são os argumentos suficientes para a formação do convencimento. Fundamental é dizer a quem perdeu por que perdeu. Não apenas dizer por que eu me convenci. Não é essa a lógica do Código. A lógica do Código é de um processo em que todos participam da construção do resultado. Essa é a lógica por trás. E daí porque a importância de conhecermos lá os princípios. Que aí nós entendemos o porquê desse artigo. Né? E que ainda é um artigo, um dispositivo ainda com muita dificuldade de ser entendido, compreendido. Né? Esse inciso 4, ele troca a ideia de fundamentação suficiente pela ideia de fundamentação exauriente. Né? E um outro aspecto importante, quando a gente vai para o inciso 5, o 5 ele diz o quê? Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então, o que acontece? Tem sentença, como tem petição inicial, que é o quê? Fica salpicando o precedente como se fosse orégano numa pizza. Né? Agora, isso é fundamental? Claro que não. Qual é a relação disso com o caso? É preciso fazer a comparação dele com o caso, fazer a distinção, que pode ser um procedimento tanto para aproximar como para separar. No caso aqui, para aproximar. E aí você tem o inciso 6 que diz deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção ou superação. Aqui é interessante. Quando você alega um precedente, uma súmula, é claro que o juiz pode pode não aplicar essa súmula, esse precedente, mas ele precisa fazer a distinção ou superação. Ou ele compara e diz, olha, o precedente trata de pera e o caso trata de maçã, ou então ele vai dizer o seguinte, olha, o precedente está superado. Agora, o que ele não pode é fingir que não viu. Né? Aliás, conectando isso com recursos, é caso de embargos de declaração quando isso acontece. Porque se trata de um exemplo de omissão. De omissão. Uma questão interessante, o STJ tem uma decisão recente dizendo o seguinte, o precedente falado aqui é apenas o vinculante. Não é qualquer precedente, é apenas o vinculante. Eu não sei o que vocês acham,
Vocês acham que aqui é só o vinculante ou qualquer precedente? O que você acha, Daniel? Bom, eu concordo plenamente com esse entendimento do STJ, né, porque se você exigir que qualquer precedente só possa ser afastado pela distinção e pela superação, você, na verdade, desculpa o trocadilho, você superou a distinção precedente vinculante, precedente persuasivo, né? E esse dispositivo, né, Rodrigo, ele é uma salada mista, né? Porque ele fala o seguinte, olha, se você não seguir o precedente, e aí ele fala, se você não seguir a jurisprudência, aí já é uma burrice. Porque a jurisprudência é a soma de precedentes. Então, se você só tem um e já tem que seguir, então você não precisa da jurisprudência. Então, e mistura a súmula. É a consolidação da jurisprudência. Então, assim, o aluno, coitado do aluno, né? Dá pena, viu? Porque o aluno, ele não é ajudado, né? Ele já tem uma matéria nova, difícil, e aí o legislador vai lá e ainda faz uma tragédia semântica e técnica no inciso 6º. Mas o STJ vai tentando salvar como dá, né? Basicamente dizendo, olha, se o precedente é persuasivo, ele tem que persuadir. Ele tem que convencer o julgador das razões. Se o julgador entende em sentido contrário, é óbvio que ele está liberado para decidir conforme ele bem entender. Eu acho que o que a gente pode tirar desse inciso, né, Rodrigo, é a ideia de que, mesmo para não afastar o precedente por distinção ou superação, o juiz tem que enfrentar o precedente. Então ele fala, esse precedente ele é persuasivo. Por que eu não vou segui-lo? Ok? Porque aqui está errado, aqui o STJ fez uma barbeiragem jurídica, esse entendimento não se sustenta, segue o jogo sem falatório. Mas eu achei legal o que você falou. Ele também, nessas questões persuasivas, não pode ignorar, né? Dar o migué, como se o presidente simplesmente não existisse, só porque o entendimento dele é contrário ao consagrado ao precedente. Vai lá e pelo menos diz isso, né? Muito bem, eu queria aproveitar e chamar a atenção de um texto fantástico escrito pelo Daniel, que eu acho que é de conhecimento obrigatório, aí, que é aquele texto que você escreveu sobre incongruências sistêmicas do código, né? E lembrar que tudo que o Rodrigo disse aqui com muita propriedade, o que o Daniel falou, esse dever de fundamentação, ele se aplica a outras decisões proferidas no curso do processo, no sentido genérico, né? Por exemplo, o Daniel, dentre outros temas neste artigo, ele fala lá da questão do julgamento antecipado e parcial da lide, né? E levanta lá uma série de questões que são aplicáveis neste momento, né, em relação a este ponto. E chamar a atenção, né, para o dia a dia, de que este dever de fundamentação, ele também se aplica a outras decisões, é sempre no sentido muito amplo, porque lá no julgamento antecipado e parcial do mérito, se nós não temos, pela terminologia do código, propriamente, uma sentença parcial, eu sempre, quando eu falo sentença parcial, coloco aspas, né, pela terminologia do código, não pelo que eu penso ou não, mas nós temos ali uma decisão com todo o conteúdo de uma sentença, tanto é que o Daniel ali diz, a questão dos honorários advocatícios, a questão do reexame necessário, enfim, todas as questões, e lembrar disso. E lembrar que, além deste dever de fundamentação, existe o que alguns chamam de dever de fundamentação qualificada, que é exatamente quando se trata de uma técnica de julgamento repetitivo, por exemplo, do IRDR, que é para formar, aspas, né, porque aí há muita polêmica, um precedente, né, aquela decisão que já nasce com a vocação de se transformar num precedente. E ali há um dever de fundamentação qualificada, né, que nós não podemos esquecer, que há um dever de consideração de tudo que foi suscitado, debatido em audiências públicas, etc., é um ponto que se acresce a este dever de fundamentação, né? Perfeito. Só para fechar isso aqui, eu acho que o aluno não deve esquecer de conectar esses temas que eu acabei de falar aqui, que nós acabamos de tratar aqui, com o 1022, parágrafo único, questão dos embargos, declaração por omissão em relação a isso, e com o 1013, parágrafo 3º, que trata da teoria da causa madura.
a aplicação da teoria da causa madura quando o tribunal decreta a nulidade da fundamentação da sentença por falta de fundamentação. Então, eu acho que é interessante você fazer esse link com esses aspectos aqui também, quando for estudar. Um outro tema nosso aqui também que nós separamos e achamos que é fundamental, um tema que tem tudo para cair, é o tema da improcedência liminar, né? E esse tema, o professor Marcos vai abordar aqui um pouco desse tema da improcedência liminar, alguns aspectos aí que ele considera que são importantes. O que você considera aí, Marcos? O que é importante sobre a improcedência liminar? Vou fazer uma introdução para ouvir os nossos mestres aqui, né? Isso que é importante. Eu acho que, aproveitando essa fala final do Rodrigo, né, que o Daniel também disse, eu tentei demonstrar a vocês aí, meus caros, sempre, todo estudo deve ser linkado, né? Eu digo isso. A gente não aprende um conceito isoladamente. Então, quando a gente começa a falar em procedência liminar, por exemplo, eu não sei se vocês concordam com essa ideia, mas eu falo para os alunos, olha, vamos estudar uma série de temas, lembrando um slide muito polêmico, aí colocar no centro o artigo 927 do Código. A partir do artigo 927, né, que é aquele dispositivo pelo qual os juízes devem observar, né, e aí vem aquele elenco do que nós estamos falando aqui, dos chamados precedentes judiciais, persuasivos, vinculantes, etc., né? Então, aquele dever de observar, dever de observância, né, que para muitos estaria aí um efeito vinculante, né, já dentre outros dispositivos. Esse 927, para mim, eu coloco, quando eu vou estudar e tento passar isso para os alunos, como um dispositivo central para linkar outros temas, né? Por exemplo, nós vimos aqui o link dele com o dever de fundamentação. Nós vamos ver o link dele com a tutela de evidência, nós vamos ver o link com o reexame necessário, nós vamos ver o link com a questão dos recursos, os poderes do relator para dar provimento monocrático a um recurso, para negar provimento monocrático a um recurso. Então, é uma forma de você, meu caro estudante, né, se há uma dica que eu gosto de dizer, é agilizar o tempo, né, de estudo, né, perceber essas ligações que existem dentro do código. Inclusive, alguns alunos chamam a atenção, mas por que há tanta divergência terminológica deste tema dos precedentes com os outros temas, né? Porque aqui é uma redação um pouco diferente, o conteúdo é diferente. Então, eu gosto que você observe, né? Você, meu caro aluno, minha cara aluna, observe este ponto. E aí nós vamos para a improcedência liminar. A improcedência liminar se enquadra, no sentido amplo, dentro daquelas técnicas que alguns chamam de aceleração do processo, né? A possibilidade que foi dada ao juiz, que já vem, mas que foi alterada, que já vem das mudanças que foram feitas no Código anterior, e inicialmente a improcedência liminar do artigo 332, totalmente conectada com este rol, né? Não idêntico, mas conectada com o rol do 927. E conectado com a questão do contraditório, né, porque a gente lembra das exceções do contraditório, porque às vezes o juiz pode julgar liminarmente improcedente uma demanda sem sequer ouvir o réu, ou seja, sem um contraditório prévio. Então a gente vai conectando os temas e lembrando das exceções, das regras, né? E outra coisa, é um julgamento de liminar improcedência, ou seja, é de mérito. Recentemente, nessas dicas aí que nós gravamos para os nossos alunos, fiz um comentário de uma questão do Ministério Público de Goiás. E ali, essa técnica misturada do indeferimento liminar da inicial com a improcedência liminar. Então, a gente tem que ir prestando atenção quando que se trata de uma situação de indeferimento, quando que se trata de uma situação de improcedência. E conhecer simplesmente, ficar atento simplesmente a essa informação, já eliminava várias alternativas do enunciado, né? Mas olha aqui o link, né? Quando que o juiz pode julgar liminarmente improcedente, não procedente, né? Leitura atenta do código, grifando, marcando. Quando
o pedido contrariar enunciado de súmula do Supremo, do STJ. Veja, me parece que se ele pode julgar liminarmente improcedente por contrariar uma súmula, evidentemente que uma súmula vinculante do Supremo tem mais poder, na minha opinião, para improcedência liminar. Acórdão proferido pelo STF, pelo STJ, no julgamento de recursos repetitivos, então a gente lembra das hipóteses do recurso especial, do recurso extraordinário, né? Lembrando, entendimento firmado no IRDR, que é uma técnica de julgamento repetitivo, e do IAC, do incidente de assunção de competência. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Por exemplo, eu gosto de chamar muita atenção nesse ponto dos alunos que têm aquela vocação para prestar Ministério Público. Por quê? Defensoria Pública, mas só para citar um exemplo aqui do Ministério Público, né? Questões de improbidade administrativa. Eu trabalhei por alguns anos no controle de constitucionalidade pelo Ministério Público de São Paulo, né, na Procuradoria-Geral. Há muito, aspas, precedente firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sobre direito local, sobre matérias de improbidade, de direito ambiental. Então, um candidato que vai prestar Ministério Público de determinado estado, é uma dica que eu dou também, estude esse material produzido pelos órgãos especiais ou pelo pleno do Tribunal de Justiça local, porque isso também pode ser um fundamento para você elaborar uma inicial de uma ação civil pública extremamente fundamentada num concurso público. E a gente não pode esquecer, infelizmente, as nossas faculdades não estudam, pelo menos por onde eu passei, onde eu tive contato, não se estuda o direito estadual, não se estuda muito menos o direito municipal, né? Nós vivemos no mundo do direito federal. Então, prestar atenção nesse ponto. Agora, é claro que não é qualquer súmula de um Tribunal de Justiça que isoladamente vai autorizar, me parece, uma improcedência liminar. Nós temos que pensar exatamente na técnica. Eventualmente ela está superada por um entendimento do Supremo, eventualmente ela está superada por um entendimento de um Tribunal Superior, sempre com essa conexão com os temas mais amplos, né? E lembrar que improcedência liminar é improcedência, é mérito. E o Código de Processo foi além, dando também, repetindo o que já vinha, poderes ao juiz para uma improcedência no caso de prescrição e de decadência. Aí eu gosto de chamar atenção também para o fato de que o juiz profere uma sentença de resolução do mérito, não necessariamente de julgamento. Na resolução do mérito, tem o julgamento de mérito típico. O Daniel, se eu não me engano, coloca prescrição e decadência como julgamento de mérito típico, né, por exemplo, mas há outras situações de mérito por equiparação, né? E é dado ao juiz como exceção ao princípio do contraditório, porque com relação à prescrição tem regra expressa, né? O juiz não vai pronunciar a prescrição sem antes ouvir as partes, mas aqui é uma exceção, conectando sempre com os outros temas da possibilidade da improcedência liminar por pronúncia de prescrição e de decadência, né? Que são situações até não corriqueiras, né, mas são situações recorrentes no âmbito do direito processual. E aí esse é um outro tema, né, sistematizar a questão da prescrição da decadência dentro do código, né, quando que se pode pronunciar, quando que não se pode, a teoria da cognição, pronunciar de ofício, mas sem ofender contraditório, etc. Enfim, são algumas dicas aqui que eu falo da improcedência liminar e levanto uma questão aqui. Evidentemente, eu lá no primeiro inciso já falei, olha, me parece que as hipóteses de improcedência liminar não estão todas aqui no 332, ao menos a possibilidade de se encaixar olhando para o 927, olhando eventualmente algumas outras situações que numa interpretação mais ampla nós poderíamos pensar assim, né? Por quê? Evidente
que decisões proferidas pelo Supremo no julgamento de controle concentrado de constitucionalidade, na minha opinião, justificam, né, essas questões justificam, e até com mais razão, porque o 332 fala enunciado de súmula do Supremo ou do STJ. Agora, me parece que é um efeito, aspas, mais vinculante, até porque constitucional, das decisões proferidas no controle de constitucionalidade concentrado, né? Então, na minha opinião, estar atento. Sempre que eu trabalho os temas, eu gosto disso, tentar mostrar. O Daniel está brincando aí, né? O Daniel, eu tenho uma série de você brincou, eu já tive questionamentos assim, professor, um dia eu estava dando aula num cursinho, um aluno me interrompeu, professor, eu não gosto dessa sua aula. Eu falei assim, poxa, obrigado pela sinceridade, né, mas é bom ouvir uma crítica, né, a gente está aqui para ouvir a crítica. Eu falei, o senhor está querendo que a gente pense, né, eu vim aqui para anotar, não quero pensar, né, eu falei, bom, eu ouvi como uma crítica, mas eu falei assim, eu vou tentar não me mudar por essa crítica, mas entendi a sua colocação, evidentemente, mas eu acho que a gente tem que pensar, porque senão a gente cai na pegadinha, né? A gente lê e decora o 332 e fala assim, pô, não, mas eu preciso raciocinar em cima do 332 para pensar se é mais amplo, se não é, eu preciso ler o texto do Daniel, preciso ler o texto do Rodrigo, preciso refletir, ver que há outras interações, né? Bom, mas enfim, pela questão do tempo também, uma tentativa de contribuição minha aí com vocês, meus queridos alunos e alunas. O que Sensacional, Marcos. Sensacional. Você sabe que no início, eu pensei assim, não, os casos são esses que estão no 332 e acabou. Restrição não pode ser interpretado de maneira extensiva. É uma restrição a direitos e tal. Depois eu mudei de posição. Eu acho que, no fundo, o que está se dizendo ali é uma manifesta improcedência. São casos de manifesta improcedência, o que você tem ali, né? E ali o código está querendo dizer aquela situação. Por exemplo, essa que você citou, um pedido contrário ao entendimento firmado pelo Supremo no controle concentrado de constitucionalidade. Eu acrescentaria, no próprio controle difuso, quando você tem decisão do STF com repercussão geral reconhecida, quando o STF admite até mesmo a reclamação, né? E o Código prevê, no 988, parágrafo 5º, a possibilidade de reclamação. Então, por que não também aí a improcedência liminar? Né? A própria impossibilidade jurídica do pedido, que, ao meu ver, poderia se encartar perfeitamente hoje aqui, né? Enfim, são situações que eu acho que aí poderiam ser colocadas dentro disso. E, aproveitando agora, eu queria ouvir o querido amigo Daniel. Daniel, não só a respeito disso, o Marcos levantou a provocação, como o Daniel também vai falar a respeito do cumprimento de sentença. Aspectos aqui do cumprimento de sentença, o que ele pode falar aí nesse tempo sobre cumprimento de sentença? Bom, então, brevemente aqui, primeiro uma consideração a respeito do que o Marcos falou, né, do pensar. Pensar é difícil, né? A ignorância liberta. O conhecimento aprisiona. É ruim mesmo, é ruim saber. Quanto mais você sabe, mais angustiado você vai ser na vida. Deixa eu te avisar sobre isso, tá? Só que é o seguinte, é o que a gente está falando desde o começo, né? Vai chegar uma hora do concurso que você vai ter que pensar. Pode ser que na primeira fase isso não aconteça. Pode ser que na primeira fase, se você estudar pela letra fria da lei, você não fez nada, você só leu a lei. É possível que, se você tiver uma boa memória, você passe. É possível. Eu tenho essa noção, né? Agora, virá a segunda fase. Virá a arguição oral. Estou falando aqui do concurso full, né? Vamos dizer assim. E aí, meu amigo, minha amiga, você vai ser convidado a pensar. Porque o examinador numa arguição oral, ele não vai te perguntar a letra da lei. E olha, na boa, viu? Também não vai te pedir para fazer uma tese ali na hora. Não é isso, não é isso. Mas ele vai fazer você pensar. Sabe como? Misturando fenômenos. Vendo se você consegue conjugar o que você aprendeu. Se você tem um raciocínio mínimo para entender que as matérias elas estão todas interligadas. Então não vai ser uma questão
simples, vai ser uma questão complexa. Isso não quer dizer que ela seja difícil, porque o pessoal chora demais também, né? O pessoal tá muito mimimi. Ah, o concurso é impossível, é tudo feito para me ferrar. Não, meu, para de choramingaba, senta a bunda aí e estuda. Tá? Estuda sabendo que vai chegar uma hora que você vai ter que pensar. Esse momento vai chegar. Então vai treinando, né? Vai treinando, porque na hora que chegar, se você não tiver treinado para fazer, vai ser ruim para você, tá? E a questão do Rodrigo aí, que eu achei que ele apontou, colocou um ponto interessante, que mostrou para mim a pouca confiança que o legislador nutre pela magistratura, especialmente nesse caso, né? Por quê? Porque eles tiraram a possibilidade jurídica do pedido das condições da ação e alegadamente transformaram isso em mérito. Aí alguém levantou durante os trabalhos legislativos a seguinte hipótese, falou, gente, nós indeferimos uma série de iniciais por uma impossibilidade jurídica do pedido manifesta. É uma pessoa que entrou com uma ação para que o Brasil entrasse em guerra com os Estados Unidos. Mal sabíamos, né, que o nosso presidente teria essa ideia genial também, mas numa época em que a gente ainda vivia uma certa normalidade, a mulher entrou com uma ação para obrigar o Estado brasileiro a decretar guerra e soltar bombas nos Estados Unidos. Porra, o juiz foi lá e canetou, indeferiu a inicial por impossibilidade jurídica do pedido. Bom, mas isso hoje não existe mais. Porque hoje isso é matéria de mérito. Aí, durante os trabalhos legislativos, então põe um inciso aí no 332, dizendo que a pretensão manifestamente infundada, ela também merece um julgamento liminar de improcedência. Mas aí o legislador falou, pô, essa é uma arma muito aberta para o juiz. Porque o juiz vai pirar a cabeça e vai tudo que ele não concorda, vai falar que é manifestamente procedente, vai começar a dar decisão liminar aí que não um louco. Não vamos dar essa boiada aí para o juiz, né? E aí no final do dia, eu fico me perguntando, né? Como é que o juiz que recebe uma petição dessa, né? Então vamos mudar o foco, vamos hoje jogar bomba na China, né? Nada de miséria, tá? Vamos logo nos grandes, né? Porque Brasil é isso aí, Brasil encara tudo. Então, o juiz recebe uma ação dessa, falando, olha, os chineses estão querendo, pela vacina, incluir coisas no nosso sangue para que todos viremos comunistas, isso não pode acontecer, então só há uma saída. Eu quero condenar o Estado brasileiro a bombardear a China, não vejo outra saída. O juiz pega uma desgraça dessa na mão, ele vai citar a União, ele vai fazer um AGU contestar uma coisa dessa, né? É dinheiro que nós estamos perdendo com isso, né? Além de energia, e também estamos deixando de ser mais inteligentes ao fazer isso. Mas aí eu fico me perguntando, bom, então o juiz vai ripar de cara. Qual o fundamento que ele vai usar? Ele vai ter que mentir, que é uma questão de interesse de agir, para poder indeferir inicial, porque o 332 é aquilo que vocês falaram, a gente pode ampliá-lo, mas para quê? Para trazer outras situações de jurisprudência consolidada, vamos chamar assim, que me leve a uma segurança decisória. Mas esse caso aí não é de jurisprudência, é de loucura mesmo do autor, né? Então eu fico um pouco receoso, né? Para mim vai ter migué aí, eu acho que o juiz vai dar uma migué, vai indeferir a inicial, vai inventar uma inépcia, alguma coisa, mas quando propriamente seria um caso de julgamento liminar de improcedência, a gente poderia botar um inciso, né? Por manifesta loucura do autor. Né? Seria, eu acho que uma previsão curiosa, certamente, mas já que vivemos tempos estranhos, por que não? E a mim coube aqui, né, finalizar com o assunto do cumprimento de sentença, e eu queria pontuar, na verdade, um tema que renasceu na pandemia. E é muito interessante, né, como as coisas elas vão acontecendo, e nós passamos a dar relevância a certos temas que antes não tinham relevância, porque pragmaticamente não eram importantes, né? Há quanto tempo que a gente distingue prazo material e processual? Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo há essa diferença. Só que no Código de 73, isso nunca nos chamou muita atenção. E nunca nos chamou muita atenção por quê? Porque a forma de contagem de um e de outro sempre foi a mesma. A ideia da contagem somente em dias úteis. Vem o CPC e diz assim, olha, agora os prazos processuais, artigo 19, caput, eles serão contados... eram dias corridos, né? Eles serão contados somente em dias úteis.
E os prazos materiais continuam com aquela contagem corrida, né, em dias contínuos ou contagem contínua. Bom, aí foi o caos, porque aí nós descobrimos que há prazo material e prazo processual e mais, como é importante fazer essa distinção para o caso concreto, né? Pragmático, muito pragmático. Aí começa, então isso é material, isso é processual. A gente não consegue imaginar, olha que coisa maluca, que a gente tenha prazos mistos. Por quê? Quando eu, pelo menos, aprendi a distinguir prazo material de processual, eu aprendi pela distinção da natureza do ato a ser praticado. Então, se o ato a ser praticado naquele prazo é um ato da parte, é um ato que a parte deve praticar, isso é um prazo material. Se o ato a ser praticado é um ato postulatório, portanto, um ato a ser praticado pelo advogado, isso é um prazo processual. Só que olha que maravilha. Eu tenho hipótese de prazo misto. Quer ver? O sujeito ele é citado em 15 dias na monitória e nesses 15 dias ele pode fazer o quê? Ele pode pagar. Pagar é um ato da parte. Mas ele pode embargar. Embargar é um ato postulatório. Ele pode pedir o pagamento parcelado. É um ato postulatório. E aí já começa o problema. Porque é o mesmo prazo para ato material e ato processual. E aí eu pergunto, se ele quiser pagar, eu vou contar de um jeito esse prazo, para embargar ele conta de outro jeito. Olha a muvuca. Né? A tendência, né, Rodrigo e Marcos, aliás, para os nossos alunos é bom saber isso, é que quando você tiver um prazo misto desse, indúbio pro prazo, ou seja, só dias úteis, porque é o que vai ter mais prazo para fazer, entendeu? Então vamos seguir nessa toada. E aí vem a discussão dos 15 dias a pagar no cumprimento de sentença, né? Que obviamente é um ato da parte, óbvio, uma obviedade ululante, diria eu, na linguagem de Nelson Rodrigues. Mas, curiosamente, por uma opção legislativa, a regra não é da intimação pessoal do devedor para pagar, mas a intimação na pessoa do seu advogado. Né? E aí, olha, o professor, nós três aqui a gente vai fazer isso. Não vou dizer que todo professor vai fazer isso para você não, viu? Aí, meu amigo, você pague pelas suas escolhas. A vida sempre foi assim. Mas o que acontece? Sai a notícia. O STJ decidiu que é prazo em dias úteis esse aí de 15 dias. Decidiu mesmo, é verdade. Aí todo mundo, tá resolvido. Automaticamente há um gatilho mental para que todo mundo conclua o seguinte: o STJ entendeu que esse prazo é processual, porque ele vai ser contado somente em dias úteis. E fica esse espectro. Professor que só leu o dispositivo e não leu o voto, continua propagando o erro. Né? E aí vem a pandemia. O CNJ diz o seguinte: olha, os prazos processuais estão suspensos. E aí, o operador, o aluno, com aquela falsa ideia de que o STJ consolidou o entendimento de que esse prazo para pagar era processual, começa a defender o quê? Que esse prazo está suspenso. Porque esse prazo é processual. Daí vem a revelação, né? E a revelação, ela surge de onde? Dos fundamentos do acordo. Dos acordos, dos precedentes, a tal maldita racha decidente, sabe-se lá Deus também o que seja isso, né? Nós estamos encrencados mesmo, né? Os americanos que trabalham com racha decidente desde que o mundo é mundo, o caboclo lá vai lá, escreve um livro, diz, olha, há 73 técnicas para identificar, vai pro diabo. Os caras passaram 200 anos estudando para chegar à conclusão que há 73 técnicas para identificar, nós estamos na roça. Estamos na roça. Mas dá uma lida lá no acordo, tenta achar alguma coisa lá. E aí o que você acha? O prazo é híbrido. Está lá escrito várias vezes. O prazo é híbrido. Por quê? Ele é material, porque o ato de pagamento é material, mas que, como o advogado é intimado para o cumprimento do ato, há um tratamento processual a este prazo dado pelo legislador. Final, resultado, vamos contar em dias úteis.
Mas olha como essa informação foi importante durante a pandemia. Eu mesmo, Rodrigo, como advogado, peticionei várias vezes dizendo, excelência, esse prazo está correndo. E o juiz dizia, não, esse prazo é processual. E eu dizia, não é. Olha só os precedentes do STJ. E aí ia lá e transcrevia o pedaço que falava do prazo híbrido. E aí o juiz, alguns, né, falaram, realmente, então esse prazo está correndo, esse prazo não está suspenso. Então, veja, né, eu acho muito ilustrativo, né? Nós nunca nos interessamos muito em distinguir um prazo material e processual. E aí, na hora que a coisa começou a ser relevante pragmaticamente, a gente passou, né, a fazer essa distinção com mais técnica, com mais preocupação, e continuamos com um velho defeito, que é não conhecer as razões de decisões. É sair por aí garganteando a conclusão, sem saber o que nos levou àquela conclusão. E aí, meu amigão, minha amigona, é que você separa o joio do trigo, entendeu? Porque você pegar um professor meia boca, que aqui no César não vai ter, pode ficar tranquilo. Mas se você pegar um professor meia boca por aí, ele só vai te vomitar o que está na internet, o que está lá no post, né? STJ entende que o prazo é processual, corre em dias úteis. O que é uma mentira, ou uma parcial mentira. Ah, Daniel, mas isso não me vai prejudicar. Não vai não. Vai te ajudar. Saber errado te ajuda, não prejudica não. Até o dia que você chegar numa arguição oral, numa prova discursiva, e você falar um negócio desse, o examinador te trucar, e aí, game is over, né? Então, simples assim. Ah, Daniel, mas eu não tenho tempo de ficar lendo o julgamento inteiro, o teor. Eu imagino que você não tenha. E nem eu oriento você a fazer isso. Para isso que serve o seu professor, né? A missão de fazer isso, de trazer, né, mastigado, é do professor, óbvio, né? Então é isso que a gente faz aqui, né? Então cuidado com os falsos profetas, hein? Esses costumam levar as pessoas não só à desgraça, mas à desilusão, né? Aqui não tem falso profeta não, né? O professor Rodrigo, ele até tem uma pinta de profeta, né? Tem uma voz aveludada e tal, mas não é profeta, não. É professor e é professor dos bons, hein? Queria dizer só isso. Muito bom, Daniel. E nós aí, com isso, estamos chegando aí ao final, então, dessa nossa aula. É um prazer enorme ter participado dessa aula com meus queridos amigos Marcos e Daniel, dois grandes professores, dois baita professores de processo civil. Eu não vou me jogar elogios aqui, para mim, fico como profeta aqui, então. E aí, mas essa barba de profeta, você está com mais barba de profeta do que eu. Não venha com essa conversa, não. O único aqui que não tem barba de profeta nenhum é o Marcos. Agora, você está com uma barba de profeta grande. Me falta só o cajado e os seguidores. É isso, meus amigos. Grande abraço, tudo de bom. Até uma próxima. Valeu, um abraço para todos. Obrigado, meus amigos. Abraço para todos.